Oi, alunos, vamos retomar aqui um pouquinho o nosso estudo de cinemática. Já vinha vendo o referencial, vimos trajetória, discutimos sobre unidades de medidas, de quilômetros para metros, de horas para segundos, de minutos para segundos, e depois como transformar então velocidade de quilômetros por metro por segundo. Estávamos começando a ver a parte de velocidade, então fizemos vários exercícios de velocidade em sala de aula. Hoje aqui, então, eu vou dar continuidade e pretendo aqui lançar toda semana um vídeo novo, trouxendo uma tarefa nova, que não vale pontos, mas que vale como tarefa feita. Eu vou olhar o caderno na volta às aulas de maneira normal. Pois bem, aqui eu vou introduzir hoje o conteúdo de velocidade relativa. É um conteúdo, é um conceito interessante para o nosso dia a dia. Vamos lá então aqui para a aula. Primeiro vamos relembrar aqui que a gente estava vendo já em sala de aula de velocidade escalar média. Tinha a ver então com a distância que um móvel percorre em certo tempo. Então foi dado o exemplo, eu tenho um carro que ele se movimenta 200 km em 2 horas. Então ele faz 100 km a cada hora. 200 km por 2 horas, 100 km por hora. Essa aqui é a lógica básica, a equação básica, essa fórmula. A gente pode reescrever ela de duas maneiras, a mais do que essa, tem essa aqui e essa aqui, só reagrupando aqui. Ó. Então, se eu isolar o ΔS, eu passo o tempo que aqui divide para lá multiplicando, fica uma fórmula para calcular a distância. Distância é velocidade vezes tempo. E usando um exemplo similar ao anterior, se eu tenho um carro que anda 80 km por hora, ele vai andar 3 horas, 80 vezes 3, 240. 80, 160, 240. Então ele faz essa distância ali, 240 km, a velocidade vezes o tempo. E podemos também achar o tempo que leva um certo movimento, um certo deslocamento, calculando a distância pela velocidade. Então, se eu tenho uma distância de 100 km, que eu tenho um móvel que se move a 10 km por hora, 100 por 10, 10 horas. 10 km por hora, 10 km, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Leva 10 horas. É só pegar então a distância pela velocidade e teremos então o tempo que leva esse deslocamento, esse fenômeno, esse evento aí. Muito bem, então o que seria a velocidade? A gente vai usar aqui todos esses conceitos, todas essas fórmulas, também para a velocidade relativa. Velocidade relativa. E o que seria ela? Temos aqui um caso já que a velocidade relativa tem a ver então quando eu tenho os dois corpos em movimento. Aqui tem um exemplo de um caminhão e um carro. Este carro aqui está atrás do caminhão, ele vai ultrapassar o caminhão se tiver oportunidade, se for uma pista dupla, enfim, se ele tiver um espaço para ultrapassar, ele vai ultrapassar porque ele está mais rápido. Agora, quão mais rápido é isso? Então, assim, ó, olhando pelo caminhão, pelo motorista do caminhão, o carro atrás está 20 km mais rápido do que ele. 60 menos 40, 20. Olhando pela ótica do motorista do carro, o caminhão está 20 mais devagar do que ele. Então, velocidade relativa tem a ver com essa diferença entre uma ou outra. O quanto parece ser diferente. Aqui, quando tem um caso, outro caso, a gente vai ver logo a seguir. Então, o relativo não é a velocidade deles. Não é nem 60 nem 40. É a relação entre elas. Nesse caso aqui, é 20. Ou 20 mais devagar o caminhão, ou 20 mais rápido o carro. Bem, tem duas formas de calcular velocidade relativa. Uma delas é quando tem a mesma direção, mesmo sentido, que é o caso anterior, tá? Caso anterior. Quando tem o carro B aqui na frente, temos o carro A atrás, o carro A vai ultrapassar provavelmente o B, tá?
se ele for mais rápido. Então o v relativo é sempre a velocidade do maior menos do menor. Aqui, ó, VA maior que VB. Então é sempre menos. Como era anterior, 40 e 60, seria 60 menos 40, teria 20. Então, quando tem a mesma direção, ambos para a direita, tá? Ambos aqui na horizontal, ambos para a direita, mesma direção, mesmo sentido, é só diminuir uma da outra e fica o valor do maior. Se for sentidos opostos, um indo para a esquerda e um indo para a direita, a gente soma a velocidade. Então a gente pode ter tanto para diminuir quando tem sentidos iguais, ambos para a direita, e quando for um para a direita ou um para a esquerda, eles se somam, os dois. Se aqui for 10 e aqui for 20, vai ficar a soma 30. E aí vem aquela ideia do nosso dia a dia. Se a gente está na BR, por exemplo, a BR-101, está atrás de um caminhão, a gente não está pegando o caminhão parado, ele está se movendo. A gente vai a cada minuto, por exemplo, tirando alguns metros do caminhão, até chegar a ultrapassar, porque a gente está um pouquinho mais ao caminhão, por exemplo. Mas quando a gente pega um carro que vem contra a gente, ultrapassando aqui, mudando de lado, parece que esse carro está muito, muito, muito veloz. Bem mais do que a realidade. A realidade vai ser alguma coisa como 100 km por hora, 120, 130. Quando ele passa aqui, ele passa tão rápido que pode parecer para a gente uns 200 por hora. Que é a nossa velocidade mais a dele vindo em nossa direção. Então, se somar, ele parece muito maior do que é de verdade. E claro, até o som é mais forte, às vezes passou assim. Não quer dizer necessariamente que o carro está tão veloz assim. É porque tem direções opostas, né? Tem sentidos opostos aqui. E eles parecem muito mais velozes do que realmente são. Quando vai ultrapassar um pelo outro, vai devagarzinho, vai e ultrapassa. Mas quando vem assim é muito rápido a história. Perfeito, então. Mesma direção, mesmo sentido, diminui a velocidade. Direções, a mesma direção, sentidos opostos, soma. Essa aqui é a lógica. Fora isso, o resto é igual lá ao anterior. Temos aqui alguns exemplos, a gente vê isso aqui, como isso é na prática, aqui, né, em exercícios. Aqui o exemplo. Dois veículos A e B partem simultaneamente do mesmo ponto com velocidades constantes. O V de A 6, o V de B 8. Qual a velocidade relativa entre eles e a distância relativa em metros depois de 5 segundos? Letra A, se eles se movem na mesma direção, mesmo sentido. E letra B, com os veículos deslocando na mesma direção em sentidos opostos. Então, a gente vai ter que usar as duas regras anteriores, as duas regras. A de soma e de subtração depende de cada um deles. Vamos lá então. Opa, toma aqui na frente do texto aqui. Isso. Como resolver isso aqui? Bem, como ele quer a velocidade relativa e a distância relativa depois de alguns segundos, eu tenho que primeiro calcular a velocidade relativa de cada um deles. E aqui está calculado do A já, do item A. O item A aqui, ó, como eu tenho mesma direção, mesmo sentido, diminui. O B, que é maior, 8, menos o A, que é menor, 6, igual a 2. Então significa que o B é 2 metros por segundo mais rápido que o A. Então a cada segundo o B vai ficar 2 metros, vai andar 2 metros a mais do que o A. Vai ficar mais distante. Então é o caso que o B já passou o A e está indo embora. Por exemplo. Calculada a velocidade, a gente vai calcular a distância relativa, colocando aqui velocidade vezes o tempo. E o tempo aqui na questão é 5 segundos. Está aqui o cálculo. Isso, aqui. Então, ó, distância relativa. A velocidade que era 2 vezes 5 segundos. Em 5 segundos, o B vai estar 10 metros na frente do A. Esse é o significado físico da história. Para o B, então, o B aqui eu tenho o 8
para a direita e o 6 para a esquerda. Como tem sentidos opostos, vai somar 6 mais 8, 14. Vamos lá então. 6 mais 8, 14. Já aqui ó, a distância, como é 14 metros por segundo, a velocidade entre eles, relativa entre eles, vezes 5 segundos, 70 metros. Então, em 5 segundos, eles vão estar 70 metros um distante do outro. Beleza? Seguimos aqui. Tem outro exemplo aqui. Outro exemplo aqui agora é uma questão com ultrapassagem, encontro e colisão. A gente verá nas próximas aulas um pouquinho mais sobre isso, de outras formas, mas é importante aqui para a gente entender a ideia de ultrapassagem, encontro e colisão. Temos aqui um exemplo que claramente não é ultrapassagem, porque temos dois carros em sentidos opostos. Aqui vai ser um encontro ou uma colisão, tá? Vamos pensar aqui que é um encontro, eles vão se cruzar na estrada. Vão passar um pelo outro. Bem, usamos velocidade relativa para calcular o tempo que leva para ocorrer uma ultrapassagem, um encontro ou uma colisão. Então aqui a gente vai saber o tempo que levou para eles se encontrarem, ou se chocarem, ou se ultrapassarem. Muito bem. Exemplo. Sendo a velocidade dos carros A e B, VA 30 metros por segundo e VB 20 metros por segundo, VA 30, VB 20, em quanto tempo ocorrerá o encontro e qual distância percorre o carro A, esse carro aqui. Esse aqui tem 30, esse aqui tem 20 metros por segundo, esse aqui é mais veloz do que esse. Meio que, obviamente, o encontro não ocorre no meio, vai ocorrer mais próximo do B. Como o A é mais veloz, ele vai andar mais do que o B nesse tempo e vão se encontrar em algum ponto aqui. Que ponto que é esse? Vamos seguir aqui a resolução do exercício. Aqui eu só reescrevi o enunciado, no exemplo aqui, de A e de B, a distância entre eles 200 metros, em quanto tempo ocorrerá o encontro e qual a distância percorrida pelo carro A. Resolução aqui na história, coloquei ela completa já, sem o passo a passo. Bem, são sentidos opostos. Um para um lado do para o outro, a gente vai ter que somar as velocidades. Então, o relativo aqui, 30 mais 20 é 50. A distância entre eles, 200 metros. Como eu quero saber aqui o tempo e depois distância, o tempo é calculado com distância por velocidade. ΔS por velocidade aqui. A distância 200 metros, a velocidade relativa 50 metros por segundo. Então, em 4 segundos ocorrerá o encontro. Eles vão passar um pelo outro depois de 4 segundos. Qual a distância que eles vão andar? Então, o A aqui vai andar, a velocidade dele, 30 vezes 4. O A anda 120, o B vai andar 80. Será 200 entre eles, o A anda 120, aqui por aqui, o B vai andar 80 até aqui. Tá ok? Essa é a ideia de velocidade relativa entre os dois. Eles vão se encontrar em algum tempo. O próximo exemplo é com ultrapassagem. Ultrapassagem. 2 caminhões aqui e o de trás quer ultrapassar o da frente. O de trás ligou a setinha e está querendo ultrapassar aqui o da frente. Vamos para a questão aqui. Numa estrada, um caminhão com velocidade constante leva 4 segundos para ultrapassar outro, cuja velocidade é também constante. Sendo 10 metros o comprimento de cada caminhão, a diferença entre as velocidades dos caminhões é igual a quanto? Então vamos lá. Qual que é a distância que o caminhão de trás tem que andar a mais do que o da frente? Para ele passar completamente o caminhão da frente, a traseira do caminhão de trás tem que ultrapassar o da frente. Então, nesse intervalo de tempo aqui de 4 segundos, o caminhão de trás tem que andar o tamanho dele mais o tamanho do caminhão da frente para ultrapassar. A distância que ele tem que andar a mais do que o da frente é 20 metros. Porque esse ponto aqui, em relação ao caminhão da frente, está 20 metros atrás. Ó, a distância deste ponto
Até esse ponto é 20 metros. Então o caminhão de trás tem que andar 20 metros a mais do que o da frente. Eles podem andar aqui, ó, por exemplo, da frente andar 2 km e de trás andar 2 km e 20 metros. Pode andar 5 metros, andar 25 metros. O de trás tem que andar 2 a mais, 20 a mais do que o da frente. Não importa quanto eles andarem. Muito bem. Então, para calcular aqui a velocidade relativa dos dois, eu tenho a distância, que é o 20 metros, tenho o tempo, 4 segundos, e calculamos assim, ó. Cadê? Isso. Calculamos assim, ó. Pego 20 metros da distância, divido por 4 segundos, e eu sei que o caminhão de trás ele tem que ser 5 metros por segundo mais rápido que o da frente. Então, se o da frente tiver aqui 20 metros por segundo, o de trás tem que ser 25. Se aqui for 10 metros por segundo, esse aqui é 15. É sempre 5 maior o de trás para ultrapassar o da frente. Tem que ser maior, como sempre tem que ser maior para ocorrer ultrapassagem. E neste caso, para ocorrer em 4 segundos, como aqui falou o enunciado, tem que ser então aqui 5 metros por segundo a mais. Tá ok? Outra ideia legal no nosso dia a dia é pensar aqui em composição de movimento. Em composição de movimentos. E aqui tem a ver, então, por exemplo, quando a gente está andando a favor ou contra a estrada, por exemplo. E aqui tem um barco descendo a correnteza. Se o barco desce a correnteza, fica mais rápido do que subindo a correnteza. Nada a favor, ele sempre fica mais rápido. Então, quando eu estou andando e a minha estrada, o meu caminho anda junto, eu posso tanto ter uma soma de velocidades e ficar mais rápido, quanto uma diminuição. Então é o seguinte, ó, se for a favor do referencial, como aqui é a água do rio, tá? Se for a favor, ambos estão para o mesmo lado, e eu vou somar as velocidades. Então um barco andando, navegando a 10 metros por segundo e a correnteza a 5, 10 e 5, 15. Ele vai ser mais rápido do que parece de verdade lá no seu velocímetro. Se ele estiver subindo o rio contra a correnteza 5 para baixo, ele 10 para cima, ele tem que a cada instante vencer a correnteza. Então ele vai ser só 5 mais veloz para cima. Então se ele for junto para baixo, 15, soma. Se for contrário para cima, diminui. Tá? Diminui. Um exemplo aqui, por exemplo, esse cara aqui, ele está querendo descer a escada rolante, está subindo. A escada rolante sobe com 0,5 metros por segundo. Para ele descer aqui, ele tem que ser mais veloz que isso aqui. Se ele for 0,4, ele sobe junto. Se ele for 0,6, ele vence a escada rolante e desce devagarzinho. Se ele for 0,5, ele pode ficar andando eternamente na mesma posição. Ele fica andando enquanto a escada rolante sobe. Ele fica andando assim, fica parado e aqui vai subindo. Ele não se mexe. Quem se mexe é a escada rolante. Então, para ele conseguir descer aqui a escada rolante, ele tem que ser mais veloz do que a escada rolante. Um exemplo deste caso aqui é o seguinte, ó. Temos este cara aqui, esse A, andando para a direita e o B andando para a esquerda. E esses dois caras aqui estão em cima de um carrinho aqui que está andando também para a direita. O carrinho aqui, como fala, ele anda com 3 metros por segundo, tá para a direita. Esse cara a 3 e esse cara a 3 também. Como o A está indo para o mesmo lado que o carro, aqui ó, vai parecer que a velocidade dele é muito maior. Ele vai somar as velocidades. Esse B aqui, como está indo 3 para cá, para a esquerda, enquanto o carrinho vai 3 para a direita, ele vai ficar andando e não se mexe. Em relação ao solo, ele fica parado andando 3 para trás, enquanto o carrinho 3 para frente. Aonde que isso a gente pode ver no nosso dia a dia isso? A gente dentro do ônibus andando. Se a gente anda para trás do ônibus, o ônibus vai para frente, a gente parece uma velocidade. Para a rua, a gente pode ficar quase parado.
Se a gente está andando para frente, olhando para frente, a gente pode ficar muito mais veloz para quem olha da rua, por exemplo. Tá ok? Então, se a gente andar junto com o sentido do carrinho aqui, do ônibus e tudo mais, a gente fica mais veloz. Andando contra, a gente fica mais devagar. Então, por hoje a aula é isso. Eu vou deixar então um texto explicando isso também lá no mural do Classroom. E vou deixar uma pequena lista de exercícios com 4 exercícios para vocês fazerem. Bom trabalho, bons estudos. Até a próxima aula.